Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, engrandecido seja o nome daquele que é fiel e que nunca perdeu uma batalha e jamais perderá. Eu venho aqui nesta noite fazer uso da missão que me foi outorgada por Deus, como eu já havia prometido aos amados irmãos. Eu disse que Deus abriu essa porta aqui para que eu pudesse compartilhar com os meus amados tudo aquilo que o Senhor Deus tem feito na minha vida durante o decorrer dos anos. E é interessante falar sobre a obra de Deus, é interessante falarmos sobre o relacionamento que temos com Deus, porque quando nós mencionamos essas coisas, a nossa mente nos leva a pensar uma variedade de questões. Por exemplo, existem muitas pessoas que acham que não nos conhecem. Existem amigos que acham que nos conhecem completamente. E eu costumo dizer que só quem nos conhece, na verdade, é Jesus. E quando temos um relacionamento com Ele, Ele nos permite ter percepção da obra que Ele iniciou na nossa vida. Por exemplo, quando eu falo em conhecer, me vem à memória mais uma vez a história de Davi. Davi foi uma pessoa que a sua família, os seus parentes, achavam que conhecia ele, mas na verdade não conhecia. Por exemplo, para a família de Davi, ele era apenas um pastor de ovelha. Para a família de Davi, ele só sabia lidar com ovelha. Para a família de Davi, eles achavam que Davi só compreendia de ovelha. Quelêndria, elominância de cominarava serebe, cominarava sarai. Na mentalidade dos seus irmãos, a vida de Davi só seria cenário de ovelha. Mas nós sabemos que mesmo Davi cercado de ovelha, ele matou um leão e ele também matou um urso. Sabe o que eu aprendo com isso também? É que existem muitas pessoas equivocadas. Existem muitas pessoas que acham no seu coração que conhece a nossa história, conhece a nossa intimidade com Deus, quando na verdade não tem ideia do que Deus já fez e está fazendo na nossa vida. Por exemplo, mais uma vez eu vou ressaltar, para os irmãos de Davi, ele apenas conhecia de ovelha. Mas segundo a Escritura Sagrada, Davi no campo matou um leão e matou um urso. Deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te revelar um segredo que acabou de descer agora do céu. Aqueles que acham sarai de cominaravá serébia, aqueles que pensam, aqueles que acreditam conhecer a sua história, vão se surpreender quando souber o que Deus já fez pelo seu intermédio. Ah, pastor Toniel, não estou entendendo. Então eu vou esclarecer para você. Tem gente que vai se espantar quando Deus preparar o grande dia do culto em ação de graça e você, no abrir da sua boca, mencionar o testemunho do que Deus já fez pelo teu intermédio. Calade cominaravá serebe cominaravá sarai.
Sabe o que o Espírito Santo acabou de me dizer agora? Que tem pessoas aí que vão assistir esse vídeo que estão engasgadas, estão de sobremodo sufocada, querendo provar para alguém que Deus te mudou, te transformou, fez uma revolução no teu interior, e você está agoniado, querendo antecipar, querendo falar, querendo dizer, e Deus manda te falar agora: calma, quelandria, eloquinência de comide e providaço e de cominaravassarai. Calma, derevasseremanto de cominaravassarai. Deus manda te dizer assim: eu vou preparar o dia e a hora, eu vou preparar o momento, aleluia. Eu vou colocar diante de ti o pódio, prelevoência, a caminhar sui de cobidaravá serentria, amite fox lentia, provência de calabaraçarai. Meu Deus. Assim te diz o Senhor: eu vou preparar a hora, derebinaravassarai. Eu vou preparar o dia, derevorou-se, e vou surpreender aqueles que acham que conhece a tua história. Quando Deus começou a palestrar essas coisas comigo, eu confesso para os irmãos que eu me lembrei assim de coisas tremendas que o Senhor já fez pelo meu intermédio. Irmãos, não distorça minhas palavras, por favor, mas eu vou revelar isso para vocês com toda a humildade, porque eu falei que Deus preparou essa porta aqui, foi para mim falar, para mim dizer, para mim contar, para mim glorificar o nome dele, propagar o que ele já fez e está fazendo na minha vida. E eu me recordei de um relato que aconteceu na Ilha do Governador, que muita gente também não sabe. Espera aí, eu tenho muitas experiências hoje para compartilhar com você. Tenha paciência. Se você tem um chamado, se você é escolhido, se você crê que Deus te convocou e te colocou de frente para esse vídeo, não saia daqui não, porque Deus vai palestrar contigo hoje aqui nesse mistério. Derevorou-se de comine fassaramite fogue naravassarai. Eu me recordei quando eu trabalhava lá na Ilha do Governador, cortando o cabelo, e a minha esposa fazendo unha, numa lojinha que Deus preparou, lá na calçada da escola Holanda. Olha só que coisa profunda, muita gente não sabe, mas eu vou dar nome aos bois aqui para que você saiba que o que eu vou te contar aqui é obra verídica e verdadeira. E ali eu trabalhando, cortando o cabelo, entrou um jovem, um rapaz, e entrou para cortar cabelo. Eu sempre desse mesmo jeito, dessa minha mesma maneira, calado, pouca conversa, pouca brincadeira. Mas por incrível que pareça, existem pessoas que tomam liberdade com a gente, mesmo sem a gente dar liberdade. Existe pessoa chamada pessoa entrona, ou pessoa que quer criar uma intimidade contigo. É pessoas inconvenientes, obrigado, pastor Liliette, quer criar uma intimidade contigo e fica ali querendo, por intermédio de uma brincadeira sem graça, de uma chocarrice, de uma risada exagerada. Calma aí que eu vou te contar um negócio forte. Pois bem, esse rapaz sentou para cortar cabelo
E eu comecei a cortar o seu cabelo sem ter intimidade com ele e sem dar confiança para tal. Cortando o cabelo dele, tem um momento que a gente tem que usar o borrifador, que é para molhar o cabelo, para a gente poder passar a mão no cabelo, que aquela água começa a correr, para poder utilizar ali a tesoura, para começar a cortar. Pois bem, quando eu joguei a água, que fiz assim com a mão, o diabo usou a boca dele, ele tomou uma liberdade e usou uma expressão que você entende, tipo como? Pastor tá alisando, sabe? De chocarrice, eu estou falando assim, você entende? Quando ele falou assim, eu olhei dentro dos olhos dele. Porque existe um momento que a palavra não resolve. O silêncio fala mais do que uma palavra. Olhei nos olhos dele, calado estava, calado continuei. Irmão, se eu estiver acrescentando aqui alguma coisa, eu quero que Deus mate os meus filhos, fulmina a minha vida, acaba com o meu ministério. Derevaraço de Cominaravassarai. Quando ele falou aquela brincadeira indecente, eu olhei dentro dos olhos dele, sério, com uma ira santa do céu. Dereminaravassarai. Questão de 2 minutos e meio, aquele rapaz começa a ficar com os lábios brancos e literalmente desmaia na cadeira do salão. Para você que é da Ilha do Governador, procura um jovem chamado Theo, na Ilha do Governador, que mora na tribo. Não sei se ainda mora, mas o nome dele é Theo e morava na tribo, na Ilha do Governador, descendo a Escola Holanda, entrando ali do lado esquerdo, na tribo. Quando aquele moço desmaiou, eu tive que chamar uma pessoa para conduzir ele até a sua casa, porque eu não pude acabar de cortar o seu cabelo, porque ele apagou na cadeira. Quelêndria, amoxi eblovoência canute, e provendência anaitu remite, prelavacêndria de calabaravassarai. Amados, quando aconteceu esse fato, que ele saiu, eu comecei a conversar com Deus e a presença de Deus tomou aquele ambiente. E ali eu pude compreender que sobre a minha vida existia uma unção, e existe uma unção que muita gente não conhece. Sabe por quê? Porque só viram em mim o cheiro da ovelha, só viram em mim o cheiro do campo. Mas quem matou o leão e o urso foi Davi. Quem viu o jovem Theo desmaiar na cadeira, Daravasseremanto de Cominaravassarai, fui eu. Derébia, Alandroete Cominatíria, Evosse de Cominaravassarai. Passado algumas horas, estava eu lá. Volta ele para fazer o reparo do cabelo, mas quando chegou na entrada da porta, ele segura nas minhas mãos e diz as seguintes palavras: pastor, me perdoe, eu peço ao senhor desculpa, e nunca mais eu brinco assim com o senhor. Acabei de cortar o cabelo, ele se despediu e foi. E um grande testemunho ficou registrado no meu coração a partir daquele dia. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite.
Quando uma pessoa pensa que te conhece e não te conhece, e fica por isso mesmo, ainda vai. Quando alguém acha que conhece a tua história, mas não bole contigo, e deixa você no canto e fica no canto, ainda se sucede. Agora, sabe o que Deus manda te dizer? Quando alguém não conhece a tua história, quando alguém não conhece o teu segredo com Deus, e tenta tocar para tirar a prova, posso dizer uma coisa para você? Fique quietinho. Aleluia. Que lendrevaço de cominaravasarai. O que eu vou profetizar aqui para aqueles que não têm intimidade com Deus e para aqueles que têm rabo preso com o mal, gosta de tocar em profeta, mexer em vida de pastor, gosta de falar mal dos vasos de Deus, tocar nos mistérios de Deus. É lógico que não vai gostar do que eu vou falar aqui agora. Derevaraço de cominaravasarai. Mas Deus manda dizer para você aí, ó, que vai assistir esse vídeo. Não sei a hora que você vai ver esse vídeo. Deus manda dizer para você, ei, homem de Deus, mulher de Deus, Deus manda dizer para você, derevaraça nessa noite. Olha aqui. Ele vai mostrar para quem está te desafiando que Ele é Deus na sua vida. Aleluia. Olha aqui. Eu vou lançar, receba aí que eu vou lançar uma palavra profética. Tem gente que vai cair doente porque tocou em você. Glória a Deus. Tem gente que vai descer a rampa fria porque mexeu contigo. Aleluia. Tem gente que vai perder o sono porque está querendo tirar a prova. Calabachuricou minaravasserebia. Alaichu remite cominaravá serebe cominaravá sarai. Edúcia de Êndria, acêntria de comítia. Abre a vá de cominaravá serébia. Canaichu remite a proência de cominaravá sará de cominaravá serébia. Deus manda dizer para você, olha aqui vaso. Ei, homem de Deus, mulher de Deus, Deus manda dizer para você, fica tranquilo, terra, porque eu vou tocar. Eu vou tocar e vou mostrar que eu sou Deus na sua vida. Calabará de cominaravá serébia. E eu tenho mais uma experiência forte. Quando eu estava pastoreando a primeira igreja em Nova Iguaçu, na rua Chaminé, eu me lembrei que na época eu levei um jovem da Ilha do Governador, que hoje já não está mais entre nós, o nome dele era Gustavo. A mãe dele me fez um pedido, ele foi criado com a gente, e a mãe me fez um pedido para que eu o levasse para ajudar ele a sair do mundo das drogas. E eu decidi fazer essa missão para sua mãe. Alguns meses depois, a sua mãe se mudou para lá, alugou uma casa, e ele ficou morando com a sua mãe. E eu me recordei que, no decorrer de alguns meses, Gustavo deu uma deslizada na fé. Gustavo deu uma escapolida. E de frente para a igreja que eu pastoreava, existia um terreiro de macumba. E quando ele bebeu, se drogou, ele começou a insultar e atacar a mãe de santo chamada Dona Rose. Um certo dia, 7 horas da manhã, os vizinhos começaram a bater na minha porta e me chamar, pastor, pastor, pastor. Eu me levantei assustado e disse, o que foi? O que está vendo? Gustavo está lá em cima na fazenda, chutando pela porta de trás o terreiro de macumba da Dona Rose. Por favor, vai lá porque está uma confusão terrível e vai sair morte. Amados, eu dobrei o joelho, orei a Deus e subi.
Quando eu cheguei no término da escada, que eu olho, vejo Gustavo primeiro brigando, fazendo frente na mão com um rapaz chamado, lembra o nome dele, pastora? Charles. Obrigado, pastor Eliette. Chamado Charles. Gustavo fazendo uma frente. Atrás dele estava o esposo da mãe de santo, chamado Seu Levi. Olha só que mistério. Quando eu apontei no último degrau da escada, Seu Levi recua e corre para dentro. Eu vou até Gustavo, empurro Charles, puxo o Gustavo, desço com ele, coloco ele dentro da igreja e fecho o portão. Dereminaravaço de cominaravasserebia. Deus me deu uma graça e uma força, porque se isso não tivesse acontecido, poderia surgir uma morte. Eu venho, entro para dentro da igreja e passa-se uma semana. Está eu e o irmão Niltinho. Niltinho também era um filho na fé que eu havia ganhado para Jesus lá de Nova Iguaçu, que morava também na rua Chaminé. Estou vindo com o Niltinho. Quando eu cheguei de frente ao terreiro de Macumba, Seu Levi, esposo da dona Rosa, que estava com a madeira, me chama e diz assim para mim: pastor, o senhor se lembra do dia da confusão, não se lembra? Eu digo: sim, claro que sim. O senhor se lembra que o senhor subiu, ele estava brigando com Charlie, na minha mão tinha um porrete, um pedaço de perna de 3. O senhor deve ter percebido que eu estava preparando para atacar na cabeça dele, sim ou não? Falei: sim, Seu Levi. Niltinho do meu lado, testemunha viva. Irmão Niltinho, se o senhor assistir aí, entre em contato comigo. Niltinho de Nova Iguaçu. Pois bem, pastor, o senhor sabe por que quando eu vi o senhor, eu saí correndo para dentro? Eu digo: não, Seu Levi. Ele disse: pastor, por tudo que é mais sagrado, quando o senhor apontou naquela escada, Derebe cominaravá sarai de cominaravá serebia, aparecer da raichu midaravá, se apareceu um clarão tão grande na sua frente, que quando eu olhei para o senhor, estou toda arrepiada aqui, irmãos, eu perdi completamente a força dos braços e das minhas pernas e corri para dentro. Que lebraço de cominaravá sarai. Irmão, tu sabe quando você escuta um negócio desse, a tua alma começa a saltitar por dentro de alegria? Naquele momento o Espírito de Deus falou assim comigo: filho, tem gente que pensa que te conhece, mas não te conhece. Sabe por quê, filho? Porque eu faço com meus vasos do jeito que eu quero. E aquilo que muitos não enxergam agora, um dia terão que enxergar. Que labachuri cominaravá sarábia. Eu não sei se você está entendendo. Davi só cheirava ovelha. Davi só entendia de campo. Mas Davi havia matado o leão e o urso. Ei, tem gente que vai ficar assustado quando souber o que Deus já fez na tua vida. Tem gente que vai impactar com o momento, vai impactar com o que está por vir, mas Deus manda dizer: abre a boca, vaso, no tempo e na hora certa, e diga que o leão e o urso já foram mortos, terra. Calabachuri cominaravá serebia. Aiu te cominaravá sui de cominaravá serebi naravai de cominaravá sarai. Eloendria de nasui de cominaravá serebi cominabre a fonte de cominará sarai. Ebre a terra nasui de cominabria, que lava serebia o clendieria naraceme te façarai.
Aiuti revolsia, quelendria amoxinute provessé, abre a catu remite faço de cominaravasarai. Assim diz o Senhor, é grande o que estou fazendo. Assim diz o Senhor, vou confundir na terra, vou mover entre os vales e entre os montes e vou mostrar a grandeza que sou entre os calaciêntria na tua vida. Vou eu abater o nariz empinado e vou eu desfazer as gargalhadas e a chocarrice que tem sido deliberada pelas tuas costas. Calabachuricou minaravassarabia. Vou eu tocar na carne para que possa saber que tu tem dono, para que possa saber que tu é escolhido, para que possa saber que de ti cuido eu, que labracêndria de cominaravasarai. Porquanto descansa em mim, terra, e verás como eu sou grande, e verás que vou me apresentar porque sou leão da tribo de Judá, que lavacere cominaravassarabia, e muitos temerão, terra, derébia de cominaravasarai, de cominaravassarabia, quando eu me apresentar, porque vede como eu vou passar como valente do reminância. Ela acendria de cominaravasarai, quelendria de cominar, quelendria de cominaravasso e de cominar alabarai, de calabarassarabia, alabara cominaço e de elevassarai. Ai, de comidaço e de plominaçarai, eu sou Deus, derebia cante. E probidaço e de cominaravasarai, e te digo, a minha presença é tão grande, que eu mexo até com o emocional do vaso e faço as lágrimas correr pelos olhos. Derebe de cominaravassarabia. Porquanto recebe esta palavra e glorifica o meu nome, porque eu coloco combustível em vós. Calabandarábia. Estou alimentando a vossa alma com uma unção fresca que desce. Prevência. Anute. Quelendria. Calabaracominaravasarai. Olha aí, ó. Como desce entre os calaciêntria. Porquanto digo assim, receba e glorifica o meu nome. Assim diz o Senhor. Calabachuricou minaravassarabia. Eita Jesus, o negócio aqui está muito forte. Ergue de cominaravassarabia. Mas quero te dar mais um testemunho. Eu quero te dar mais um testemunho. Eu me lembrei aqui que há mais ou menos uns 10 ou 12 anos atrás, eu estive visitando um monte, aqui, a comunidade dos meninos. Saí lá da Ilha do Governador e viemos para esse monte. Eu me lembro que esse dia eu estava de calça jeans, uma blusa de malha, um óculos escuro aqui, ó, pendurado na minha blusa. Eu até que fui apresentado como pastor no monte. Mas sinceramente, os irmãos olhavam para mim e diziam assim, ó, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Sabe aquele desprezo, menosprezo, aquela cara de nojo? Vaz, eu já passei por tudo isso e passo até hoje. Pessoas despeitadas, invejosas, que não suporta ver o teu brilho, quer destruir a tua história. Que labachuricou minaravassarabia. Pois bem, estávamos lá. Deus usando os profetas, usou um irmãozinho assim numa roda de fogo, um negócio bonito. Daqui a pouco subiu um pastor com 3 irmãs. Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Quando a última irmã me deu a paz do Senhor, eu olhei para ela, o Senhor falou para mim, filho, olha aí o negócio que eu vou te mostrar. Irmãos, eu vi literalmente no rosto da irmã o demônio.
Interessante que ela estava com a saia até os pés. Estava com aqueles blusão até aqui, ó. Cocão na cabeça. E eu vi o demônio. Quando eu olhei para ela, eu disse assim: irmã, eu posso orar pela senhora? Ela assim: qual o seu nome? Meu nome é Sandra, nunca vou me esquecer desse nome. Irmãos, quando aquela irmã se apresentou diante de mim, eu levei essas humildes mãos sobre a sua cabeça e disse: demônio do feitiço, por que você se esconde aí? Irmão, quando eu falei assim, irmão, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus mate aqui os meus filhos. Quando eu falei assim, a irmã fez isso, desse jeito, ó. Pum! Caiu no chão e começou a gritar igual porco. E eu estendi as minhas mãos e repreendi aquele demônio. Quando aquele demônio saiu, o pastor que estava com a irmã disse: Jesus, ainda bem que a igreja não veio por completa, porque essa irmã ajuda a dirigir consagração dentro da igreja. Eu tenho uma palavra de Deus para você que se acha profeta de Deus e fica julgando a aparência, qualificando o vaso pelas roupas, pela veste, pelo saião, pelo cocão na cabeça. Olha aqui, vai buscar uma unção nova da parte de Deus, rapaz. Ei, mulher de Deus, cadê a visão de Deus? O que foi que o Senhor falou para Samuel? Samuel, não atente tu para a aparência, nem para a estatura, porque eu tenho rejeitado. O Senhor não vê como vê o homem, o Senhor olha para o coração. Mas por causa da escassez de visão, tem muitos profetas aí equivocados. Pastor profeta? Samuel foi um. Certamente está perante o Senhor o seu ungido. E era ungido. E era o escolhido. E era o agraciado por Deus para herdar o trono. Não era. Mas o profeta errou, certamente. Aí Deus corrige o profeta. Tem correção de Deus aí para os profetas. Tem correção de Deus aí para alguns pastores. Tá bom? Derevaraço de Cominaravassarábia. Olha aqui. Deus quer levantar os pequenos aí dentro da sua igreja. Deus quer levantar os pequenos aí no meio o pequeno no meio da tua parentela, o menor da casa. Que labra o endria de Cominaravassarai. Amados, eu peço para que os irmãos não reparem, mas eu preciso mencionar a vida do pastor Gesiel Gomes aqui. Embora, quando o pastor Gesiel, Deus o arrancou da ilha do governador, eu ia completar 13 anos de idade, mas ainda consegui aprender muita coisa. E uma das coisas que eu observei no pastor Gesiel Gomes, mesmo sendo criança, mesmo sendo uma criança, é que o pastor Gesiel tinha e tem visão de Deus. Irmãos, quantas das vezes eu triste, chorando pelos cantos, eu lembro da minha batalha, eu dizia: ah, Senhor, se o pastor Gesiel tivesse aqui seria diferente. Sabe por quê? Porque se o jovem tivesse dom de cantar, ele colocava para cantar. Se o jovem tivesse o dom de pregar, ele colocava para pregar. Se o jovem tivesse a graça para ganhar alma, ele colocava o jovem para evangelizar. Irmãos, hoje em dia parece que mudou tudo. Hoje em dia, se você canta, quem canta quer abafar a tua voz. Hoje em dia, se você prega, quem prega quer esconder você. Que céu é esse que esse povo vai? Que céu é esse que esse povo quer dar? Tem gente que tem medo hoje, irmãos, até de perder o lugar. Mas sabe o que eu aprendi com o meu pastor Gesiel Gomes? Eu era criança, mas me recordo disso. Homem que se diz ser homem de Deus tem que se garantir. Porque se ele não se garante com o ministério que Deus confiou, ele é um frouxo. Calabachuricou minaravasserébia. Elolendria anuti emodassergia de cominaravassarai. Tá vendo eu aqui? Nunca tive medo de microfone.
Você está pensando que eu tenho medo de honrar alguém? Não. Irmãos, olha aqui, eu tenho uma liberdade tão grande para honrar as pessoas. E cada vez que eu honro uma pessoa, eu só me sinto mais valorizado por Deus. Cada vez que eu dou uma oportunidade para uma pessoa pregar na igreja a verdade, uma pessoa de Deus, eu só me sinto agraciado por Deus. Mas está se cumprindo uma coisa que a Bíblia diz também: reino contra reino, pai contra filho, uma coisa terrível. A Bíblia diz que os nossos piores inimigos estão dentro da nossa casa, dentro da igreja. Quando o filho pródigo voltou, sabe quem foi que ficou furioso? Seu irmão. Aí você fica esperando esse crente invejoso aí te reconhecer, bater no teu ombro e te dar uma palavra de incentivo. Ô meu irmão, cuidado. Espera mesmo aí, espera mesmo o elogio. Espera mesmo alguém a massagear o teu ego. Você que não tira a luva espiritual não para guerrear contra o demônio. Derevarácia. Aleluia. A Bíblia diz que o céu é tomado à força. Na briga. Quelêndria. Alai de manto. Deus. Prevécia de lubre vassarai, de cominar vassarai, é tomada à força. Então briga, tá? Luta. Mas não é brigar no tapa, rodar a baiana como você fazia no mundo, não. É brigar, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. É como diz aquele hino da harpa: ser valente, mas no